Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos ver um review do novo livro de Shadowrun, o Shadowrun Anarchy, lançado no Brasil pela editora New Order. Mais do que se trata esse novo livro de Shadowrun, acabou de sair uma edição aí em português, né? Vamos descobrir, vocês vão ter uma surpresa bem legal aqui no Anarchy. Mas antes, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer, né, até o final. E se ainda não segue, segue o canal, dá essa força. E também vai te ajudar a ser notificado quando tiver um vídeo novo de mesa de RPG, review de livros, ambientações ou outros materiais aí para te inspirar ou te dar dicas para jogar o jogo, beleza? Shadowrun Anarchy, do que se trata? Shadowrun é um RPG bem clássico de universo cyberpunk, mas não universo cyberpunk clássico. Ele pega tudo que a gente conhece do universo cyberpunk, tecnologia, o mundo, né, com alta tecnologia, mas baixa condição de vida, aquela distopia estranha, e traz os elementos clássicos de fantasia medieval, com magia, orcs, trolls, dragões e tudo misturado. Então ele mostra um mundo onde a magia, esses elementos fantásticos retornaram, despertaram novamente, mas é um mundo mais avançado. Então, magia, tecnologia, tudo isso se mistura. Essas criaturas fantásticas estão aí no dia a dia. Basicamente, as pessoas se transformaram, elas não surgiram do nada, mas durante esse período aí de despertar da magia, ao longo desse tempo, humanos foram nascendo com o que eram consideradas deformidades a princípio, mas depois foi percebendo que era a ascensão dessas heranças antigas. Então, trolls, orcs, anões, elfos e coisas do tipo começaram a surgir, e a magia foi despertando junto com isso, tanto a magia arcana quanto a magia xamânica, e com o tempo isso vai se misturando com a tecnologia, surgem os tecnomantes, enfim. É uma ambientação bem rica, é um sistema, né, que já está indo aí para sua 6ª edição, então já tem muito material, né, desde dos seus primórdios, então já acrescentou muita coisa, e é uma ambientação muito querida pelos fãs, né? Todo mundo que gosta aí de uma das duas vertentes, seja ela da fantasia medieval, ou seja ela cyberpunk, curte ver essas duas coisas misturadas num ambiente tão divertido quanto é o de Shadowrun, porque enquanto está toda essa loucura acontecendo, o grupo, né, os runners, os Shadowrunners, que fazem aí os corredores das sombras, eles estão ali fazendo seus trampos, tentando sobreviver e ganhar alguns trocados ali, e em troca de trabalho para as grandes corporações, esses trabalhos escusos que ninguém quer fazer. Uma coisa sempre foi inerente de Shadowrun, é uma ambientação muito legal, muito divertida, muito rica em detalhes e história, mas é um sistema de RPG pesado. Lá na época que ele surgiu, as coisas eram muito ainda crunch, assim, né? Muita regra, muita rolagem de dado, muita tabela, muita coisa para lembrar, então isso era comum. Mas com o passar do tempo ele foi evoluindo, mas nunca conseguiu ser um sistema fluido ou que te permitisse explicar para alguém em pouco tempo, ou em poucas linhas. Ele tinha muitos subsistemas dentro dele, então se alguém ia jogar com o samurai urbano, ele precisava conhecer ali uma gama de regras, de coisas que ele ia utilizar. Se ele ia colocar implementos no corpo, tinha mais coisas para saber. Se ele era um xamã, aí tinha toda a parte de magia, de prescrutar o mundo umbral e outras coisas que ele precisa ter noção. Se ele ia ser um hacker, então, nossa, todo o subsistema de hackear a Matrix, né, e a rede foi evoluindo também, a forma de fazer isso foi evoluindo, e aí se tinha magia arcana, já tinha outra coisa. Então, assim, era um jogo bem complexo, com regras que abrangiam todas essas nuances, e sempre era necessário que o grupo fosse muito dedicado para você conseguir rodar um jogo que fosse divertido, coeso, e que as pessoas tivessem ali o mesmo nível de entretenimento. E isso, para quem gosta de Shadowrun, sabe que sempre foi um empecilho. É bem difícil, né, você conseguir formar um grupo de RPG. Hoje em dia tem as ferramentas online, isso é um pouco mais fácil, mas mesmo com elas, se você vai chamar ou convidar alguém para uma mesa, se é uma experiência ou se é um sistema que a pessoa não conhece, é difícil você chegar e, ler esse livrão aqui, né, e o livrão de Shadowrun é bem grosso, o Anarchy é bem pouquinho, a gente já vai descobrir o porquê, mas é um livrão bem grande, bem complexo, com um monte de regras e tal, e a pessoa tem que aprender aquilo e para depois jogar, e não era fácil você explicar, não é um sistema que você conseguia fazer uma versão resumida e todo mundo ia estar ali no mesmo nível, tá?
Isso sempre foi algo complicado que afastava um pouco os jogadores para jogar. Então ficava muito no nicho, dentre os fãs de Shadowrun. Ele usa só D6, o que parece que é mais simples, mas como tinha todos esses subsistemas dentro do sistema principal, parada de dados, pool de dados e troca coisa aqui e ali, ficava bem complexo de ensinar e de jogar. Porém, pensando nisso, nós temos agora, em português, inclusive pela editora New Order, a versão Anarchy. O que é a versão Anarchy? Imagina que você pega tudo que é muito legal de Shadowrun, que é a sua ambientação, os seus tipos de personagem, todo esse mundo aí incrível, mas traz para regras alternativas. E essas regras enxugam tudo isso, dão um up na parte narrativa do jogo, na história, e coloca na mão dos jogadores mais elementos de controle, mais maneiras de colaborar com o jogo. E não só isso, consegue fazer isso com pouquíssimas páginas, porque isso que a gente está vendo aqui, né, parece até um livro aqui ok, de tamanho de RPG, mas nós vamos descobrir que de regras mesmo, tem menos da metade disso. O resto é tudo informação, ou coisas já prontas, ou ideias de aventura, ou até um pouquinho do resumo da história de Shadowrun. A ideia dele é que ele rode em conjunto com os livros que você tem de ambientação, ou até ambientação que está descrita mesmo aí no Shadowrun 5ª edição, mas que você use as regras daqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha no sumário, aí já vai dar para ter uma ideia bem legal de como as coisas ficaram, tá? Então tem o prefácio falando um pouquinho sobre essa questão, né, da mudança das regras e o porquê é importante, e algumas das coisas que eu falei aqui. E beleza, o sumário aqui, então, tem mais ou menos umas 213 páginas aqui o livro, porém, regras mesmo vão parar aqui na página 70. Então, se bem que aqui no comecinho também tem muita coisa que é te explicando sobre o jogo, mais na sua ambientação em si do que de regras mesmo, tá? Então, se considerar que aqui da página 27 até a página 70 é uma coisa assim que seria totalmente impensável para Shadowrun quando você olha o livro básico dele, tá? Então, o que foi feito, né? O que foi trabalhado para permitir isso? Então fala um pouquinho, aqui começa com uma historinha bem legal, mostrando 2 times aí de runners fazendo uma ação, e aí você já vai vendo uns elementos que vão remeter às regras que a gente vai ver aqui. Então aqui é só flavor mesmo, uma historinha com personagens que depois você vai reconhecendo nas ilustrações, né, que eles são citados lá. E aqui a gente começa mesmo a falar sobre o jogo. Ele vai ter essa primeira parte aqui, Sangrando no Limite, falando um pouquinho do mundo de Shadowrun, como as megacorps funcionam, como é essa vida de runner, momentos importantes nesse mundo desperto, né, e coisas do tipo. Fala aqui das megacorporações, ele lista as 10 maiores. Então tem a Ares Macrotecnológica, ou Macrotecnologia, é uma das empresas aí bem famosas, né, quem acompanha a lore do Shadowrun vai reconhecer, as Tecnológica, Corporação Evo, a Renhaku. Então vai mostrando aqui também flavor, falando um pouquinho, por enquanto nada de regra, só mostrando como é esse mundo. Fala da magia, fala como é a lei, como é a política, fala da Matrix, né, a maneira de interagir com o mundo. E aqui foi uma das coisas que evoluiu bastante de edição para edição, né, de Shadowrun, até porque, né, a tecnologia do mundo real mudou bastante. Se lá na década de 80, né, tinha toda aquela ideia de estar se plugando nas coisas, fios e decks e coisas para poder surfar na rede, hoje a gente sabe cada vez mais que não, né, a realidade aumentada tá aí, o acesso wireless tá aí também. Então nada melhor do que repensar um pouquinho de como seria esse futuro aqui de Shadowrun. E nós temos esses implementos atualmente, né? Então a maneira de hackear e as coisas mudaram. E aqui termina esse mega resumo. É claro que dá para ter uma ideia bem legal da ambientação de Shadowrun, dá para ter ideias de como você vai jogar ou como você vai usar, mas óbvio que, como eu disse, como é um sistema já com muitas edições, tem muita coisa legal para ler em outros suplementos também, mas já dá uma ideia geral para quem tá conhecendo o jogo agora aqui. E depois, aqui sim, vai começar a parte das regras. As regras das ruas, mas vai falar um pouquinho das regras do jogo. Nisso, ele vai falar um pouquinho da estrutura das coisas, né,
criação de personagem, ficha, o que são as principais coisas ali, o karma, armas, armaduras, qualidades, né? O karma presente ali em todas as edições de Shadowrun. Falar sobre as perícias, amplificações, e vai explicando um pouquinho aqui sobre o jogo e a mecânica básica dele. Shadowrun usa apenas dados de 6 lados, então isso se mantém aqui. E aqui vai resumindo, então aqui é uma parte bem de crunch mesmo, bem de regras, mas vai ser importante, é óbvio, né, a leitura aí para conseguir rodar o jogo tranquilamente. No entanto, né, pensando em Shadowrun aqui, ler essas regrinhas aqui é bem de boa, sendo que para os jogadores mesmo, né, aqui tem tudo que o mestre também precisa saber, mas os jogadores não vão precisar saber todos os detalhes, você sabendo, você vai conseguir conduzir bem a história. E aí fala um pouquinho mais, entra na parte de magia, explica as coisas também, e enfim. Aqui ele termina essa parte mais crunch de regras e depois começa a falar um pouquinho do jogo. Então tem exemplos de como desenrolar, né, como desenvolver o jogo com grupo, tipos de jogo que você pode desenvolver aqui, né, as temáticas, os temas, né, o que pode ser interessante, o que pode ser legal. E a mecânica básica aqui da maneira com que ele é narrado e de como as coisas mudam bastante do que a gente pensa dos RPGs mais tradicionais para essa versão do Anarchy. Então aqui no Anarchy, a ideia é que os jogadores participem ainda mais da narrativa, trazendo elementos para a cena, trazendo NPCs, né, personagens do mestre para a cena, criando situações diferentes, e o mestre vai atuando ali de uma maneira mais a saber o momento de pedir um teste, saber quais vão ser os bônus ou modificadores que ele vai aplicar de acordo com aquela cena. Então deixar a narrativa mais solta e mais na mão dos personagens, né, dos jogadores, para que eles criem uma coisa mais em conjunto. Então sai um pouco de cena o mestre mais tradicional, que tem todas as informações da trama, todos os NPCs prontos, e já sabe, né, o que ele vai propor ali pro grupo, e entra o mestre que vai gerar as situações e vai conseguir controlar, não controlar em si, mas eu diria mais coordenar a narrativa do grupo. E aí tem os pontos bem importantes, né, quando você dá, né, a agência para os jogadores, são um grupo de pessoas, então fala um pouquinho aqui do quão é importante saber a sua vez de jogar, né, a conseguir entre o grupo ter todos os momentos em que cada um vai poder colaborar, respeitar as cenas dos outros jogadores, enfim. Então esse é um ponto que é bem crucial para ser entendido, para essa mecânica nova que é sugerida, porque é o que vai dar todo o peso mesmo para essa versão do Anarchy. E aí fala um pouquinho disso, fala um pouco da criação, o quanto o narrador não vai precisar mais ter tanto preparo, porque muitas das coisas vão surgir na mesa e é assim que tem que ser, e é legal que ele esteja só pronto para reagir, acrescentar coisas ali. A ideia de criar ao invés de destruir, então acrescentar sempre as coisas na cena e não só ir gerando ou podando ações dos jogadores, e a maneira com que a coisa toda se desenrola. Então entra muito mais em dicas de como conduzir esse tipo diferente de jogo do que regras, modificadores e coisas mais travadas, tá? E com isso, praticamente termina assim, a parte de te explicar as regras do jogo e depois essa maneira de narrar. E vem depois a parte de criação do personagem, que tá bem resumidinha e bem tranquila de ser seguida. E aí toda hora tem exemplos e te conduz bem tranquilamente para como as coisas vão se desenrolar. Então, seguindo o passo a passo aqui, você vai ter o seu personagem pronto para jogar, mesmo estando com, né, as regras mais enxutas, mais simplificadas. Ainda assim, o método, né, de personalização, as opções que ainda existem para os personagens são bem vastas, bem variadas, e vão gerar personagens muito diferentes uns dos outros, com muitas habilidades específicas, momentos específicos de colaborar. Então isso ainda se mantém, essa personalização, essa cara que você consegue dar para o seu personagem, né, que era tão clássica de Shadowrun, ainda permanece aqui no Anarchy, você não vai perder nada disso. Finalizando a parte de como montar o seu personagem, regras e como narrar o jogo, entra aqui uma sequência de extras, tá? E esses extras são vários personagens prontos já. Alguns deles vocês já devem conhecer da edição, que são os personagens que estavam ali nas historinhas, até
na caixa básica também. Então a Cão Coiote, a Elfa Xamã, e aí vem aqui a historinha dela, e a ficha já pronta para jogar. O Gentil, o Tecnauta, Carenagem, o Fusor, né, o Anão Fusor, a Senhorita Mito, a Troll, que é meio relações públicas ali, né, do grupo, o Marreta, enfim. Vai tendo uma galera toda aqui já pronta, com estatísticas, ficha, história, arte, e tem muitos mesmo, tá? Vou até ir pulando alguns aqui. Isso é bem legal, porque é aquele lance, se você quer formar o seu grupo, você já tem aqui combinações diversas de personagens prontos, e praticamente dá pra você tentar ensinar ou mostrar como o jogo funciona com a ficha. Então todo mundo já vai ter a ficha ali, você passa um resumo, explica ali as coisas mais importantes e já vai dando essa abertura para o que eles vão fazer. E como a combinação aqui, né, as opções são bem vastas, tem muita combinação, né? Quem pegar o personagem também pode fazer pequenas mudanças. Então isso aqui eu achei bem legal para essa questão de conseguir trazer as pessoas para o jogo sem uma barreira muito grande, ó. Então continua aqui um monte até, cadê a trovoada, o vetor, e aí beleza. E aqui começam os clássicos, né, NPCs, personagens do mestre, vários arquétipos prontinhos aqui para serem usados contra os jogadores ou junto dos jogadores. Então tem o engravatado corporativo ali, o clássico corpo, né, o homem de negócios, até os dragões, aranhas de segurança, espíritos, Sr. Johnson, o corporativo clássico, aquele que geralmente passa as missões pro grupo, o homem sem nome. Depois disso, mais história. E aqui é flavorzão mesmo. Conhecer, acho que é Seattle, isso, Seattle, que é, né, uma das ambientações mais clássicas aí de Shadowrun. Então você tem aqui um monte de coisa que você quiser conhecer da cidade, e aí já poder ambientar e preparar suas histórias, tá? E um pouquinho do mundo em si. Isso aí. Aqui são já aventurinhas? Cadê? Deixa eu ver. Acho que já são aventuras. Esse capítulo contém 30 ofertas de contrato, né? Que seriam as aventuras aí para jogos que você pode utilizar. Com as informações aqui, personagens do capítulo que a gente já viu lá, você já pode começar o jogo rapidamente. Beleza, então são 30 sementes de aventura aqui espalhadas com vários dos ganchos e arquétipos clássicos de Shadowrun. Beleza? Então tem as cenas. Quem, né, já está acostumado a ver esse formatinho aqui de aventura, basicamente ele vai te falar aqui o que se espera, né, os objetivos aqui dessa trama, a ambientação, onde se passa, o que está acontecendo, a proposta, né, o que o Sr. Johnson chegou ali oferecendo para os runners, e as cenas, claro que aqui são cenas principais. No meio disso daqui vai estar toda a sua cola, né, o seu, como você vai linkar essas coisas, e mais importante, como os jogadores vão passar, né, de uma cena para outra, ou pode ser que até uma cena não exista, dependendo de como a coisa se desenrolar, mas você já ter essa ideia aqui, já te dá quase tudo pronto na mão, só para ir acrescentando o que fosse desenrolando ali junto do jogo, né, junto com os jogadores. E Anarquia Quinta Edição, e aí vai falando um pouquinho dos livros também, das perícias e tal. Acho que aqui é um pouquinho para passar, talvez. Deixa eu ler aqui, eu não lembro dessa parte exatamente. Tá, beleza. Tá, que aí você pode usar um pouco das informações do livro que você já tem da quinta para trazer coisas para cá. E aí termina com a fichinha do personagem. E tem um guia de gírias, cadê? Eu tava ali em cima da câmera. Tem o guia de gírias que é bem legal para você entrar de cabeça no mundo de Shadowrun. Tem várias gíriazinhas aqui que você pode colocar aí na boca dos NPCs e já trazer o grupo para dentro desse clima. Então é isso aqui. Quando eu vi esse material, né, ele foi trazido em financiamento coletivo pela editora New Order. Quando eu tive o primeiro contato, fiquei mega empolgado, porque é a chance de apresentar esses jogos para amigos, né, esse jogo para amigos, a ambientação que eu gosto bastante, mas sem eu ter que me preocupar em tentar convencer as pessoas de lerem um livro ali com um monte de regras. É um livro pesado, né, óbvio, é necessário ali para o que ele propõe, para o que o jogo propõe, mas é uma maneira de trazer Shadowrun para mais pessoas e apresentar para um grupo mais abrangente, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem o like.
Sigam o canal, sempre tá tendo review, unboxing. Tem as mesas de RPG que acontecem ao vivo lá na Twitch. Vêm aqui para o YouTube em playlists organizadinhas, então você pode ver na hora que você quiser. E com certeza a gente vai ter mesa aí de Shadowrun Anarchy. A leitura me deixou bem ávido a trazer esse material e agora no formato mais enxuto, rápido e alternativo para Shadowrun. Ok? É isso aí, brigadão e até a próxima. Falou!